Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e versículo 12 e 13. Nós vamos essa noite voltar, irmãos, dar um pulo no tempo e voltar à primeira igreja, a igreja que é chamada de igreja primitiva. Mas o que o Senhor colocou no meu coração essa noite é de falar a partir do versículo 1 de Atos, do capítulo 14 até, do versículo 14 até o capítulo 4, o final do capítulo 4, dessa igreja aqui, exatamente dessa, que eu posso chamar de a primeira igreja. Já não chamo de igreja primitiva, mas a primeira, os primeiros. O Espírito colocou no meu coração. Quando a gente fala de igreja, irmãos, a gente fala de uma instituição. A gente já logo vem na nossa mente uma instituição, né? Ou um prédio. Falando de igreja, a gente já logo vem na nossa mente isso. Porque assim nós somos, né? De imaginar as coisas e pensar, igreja é isso. Mas igreja, irmãos, nada mais é do que individualidade. Cada um de nós, igreja do Senhor, cada um, quis Deus vir morar dentro de cada um de nós, dentro da nossa individualidade, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas deficiências, com tudo que nós não podemos. Ele quis vir morar dentro de cada um de nós. Você pode entender o que é isso? Ele quis viver dentro da tua vida, meu irmão. Você acha que merece? Eu me vejo que não. Mas aprove Deus nos fazer igreja dele, a noiva dele. E voltando à igreja de Atos, irmãos, eu vejo nessa igreja um legado. A gente pode olhar para trás e ver tudo o que eles deixaram para nós hoje, para nós aprender com eles. Eu vejo essa igreja como a igreja que Jesus constituiu como sendo a igreja que ele gostaria que fosse. Era assim que ele queria que a igreja fosse. Exatamente como essa igreja aqui. Quando a gente fala de legado, como igreja do Senhor, irmãos, a gente tem que pensar o quê? O que é que eu vou deixar? Que legado eu vou deixar como igreja do Senhor? Eu quero ser como a avó de Timóteo, a avó Lloyd. Eu quero que a Priscila seja a mãe Eunice, para o Benjamin. Que a gente possa ser lembrado pelos nossos netos como homens e mulheres que andou com Jesus, que guardou esse tesouro dentro de si, que esse tesouro impactou a nossa vida e impactou gerações adiante. Que os nossos netos venham olhar para nós e dizer que nós éramos homens e mulheres de Deus. Tivemos muitas experiências, ganhamos muitas almas para o Senhor. Fomos perseverantes, guardamos a nossa fé como igreja do Senhor. É isso que Deus espera que nós deixemos esse legado para os nossos. Aleluia. Essa igreja, irmãos, ela nasceu baseada num testemunho, do testemunho dos apóstolos. No capítulo 4, verso 33, diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho. Esses homens, eles não tinham a palavra de Deus como você tem hoje na sua mão, tudo mastigadinho. Quando eles tinham alguma dúvida, quem é que eles procuravam? Aqueles que tinham andado com Jesus,
aqueles que tinham visto Jesus fazer sinais e maravilhas. Quando vinha dúvida na mente deles, eu vou para Pedro, eu vou para João. Eu quero que eles me contem de novo o que Jesus fez. Aleluia. E essa igreja nasceu em cima também da promessa de que ele voltaria. Atos 1:11 diz assim: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Eles esperavam a volta de Cristo. E eles tinham a favor deles o quê? O tempo. Porque se eu disser para minha filha, eu vou embora, mas eu vou voltar. A minha filha vai me esperar a vida inteira, ela vai esperar que ela venha, irmãos, enquanto ela está viva, não depois de morta. Assim eram esses homens. Eles esperavam que Jesus voltasse enquanto eles estavam vivos. Então eles tinham a favor da fé deles isso, essa esperança. Mas e nós? Nós temos contra a nossa fé o mesmo tempo. Porque já se passaram 2000 anos e ele não voltou. A promessa está de pé, mas ele não voltou. E isso, irmãos, muitas vezes abala a fé do crente. Quantas pessoas que hoje, um dia tiveram dentro da igreja, participando conosco, que hoje já não estão mais e nem acreditam mais que ele vai voltar. E o apóstolo Pedro falou disso, né? Que muitos iam perguntar, desde que os nossos pais morreram, já diziam que ele ia voltar e ele não vai voltar. Volta mais. Ia ser assim. E é. Mas nós não podemos deixar o tempo abalar nossa fé. Nós vivemos por fé, não por vista. Nós cremos que esse Jesus vai voltar. Aleluia. E essa igreja, irmãos, ela não nasceu com uma placa. Não tinha nada. Irmãos, esses apóstolos, eles não tinham ideia do que a igreja do Senhor seria. Você acha que eles teriam ideia da instituição igreja que é hoje? De tudo que a igreja passou? Não. Eles só saíam a pregar Jesus. Eles queriam pregar Jesus. Eles sabiam que eles tinham achado algo maravilhoso e eles precisavam divulgar e contar para o máximo de pessoas que eles pudessem. Eles precisavam espalhar o nome de Jesus. E essa igreja nasceu em cima desse nome. Atos 2:22. Quando Pedro, que se levantou para pregar, que ele começa a falar, ele começa falar de Jesus. Ele diz: varões israelitas, escutai. Atos 2:22. Escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Foi em cima desse nome que a igreja nasceu. Um nome aprovado por Deus, pelo próprio Deus. Aleluia. Que Jesus é esse? Que o mundo, irmãos, tenta sufocar o nome de Jesus. Eu não sei. Cada vez que eu subo aqui, eu tento dizer, irmãos, vê o privilégio que você tem. Você está entendendo o privilégio que é estar aqui? É um privilégio. Você sabe quantos deuses existem no mundo? Eu ouvindo um documentário sobre a Índia. Existe um provérbio que diz que para cada indiano existe um Deus. De tantos deuses que existem, milhões de deuses eles adoram. Sabia que existe pessoas que perdem tempo escrevendo contra a palavra de Deus para denegrir a imagem da palavra de Deus, para sufocar o evangelho de Cristo? Você sabia que existe no mundo pessoas que fazem isso? Então, que pessoa que nós temos que ser, irmãos?
pessoas que nós temos que ser em fé, em determinação, em defender esse evangelho, como esses crentes fizeram. Eles deram a vida para que o evangelho hoje chegasse até nós. Esses homens e mulheres deram a vida deles. Eles não sabiam, quando eles entregaram a vida a Cristo, eles não sabiam que eles precisariam entregar a vida deles por amor ao evangelho, mas eles fizeram. Eles entregaram a própria vida por amor ao evangelho. Nós somos um povo privilegiado. E isso, irmãos, isso eu entendo como algo que é ruim para a nossa fé. Porque parece que quanto mais a pessoa é perseguida, mais convicção ela tem de que ela tem que defender a fé dela. Ela tem que defender o evangelho de Cristo. E ele tem que ser defendido. Nós estamos aqui para isso. Nós fomos levantados para isso. Você é a igreja. E não receba essa palavra como num conjunto. Recebamos essa palavra, cada um de nós, para dentro de cada um de nós, cada um individualmente, como igreja do Senhor. Ela vai surtir muito mais efeito na tua vida, se você receber essa palavra individualmente. Por quê? Porque tu não vai salvar o teu marido, tu não vai salvar o teu filho. É individual, a salvação ela é individual. Às vezes, irmãos, perdemos tanto tempo preocupados porque os nossos não vêm por causa disso, por causa daquilo, e deixamos de fazer a obra do Senhor e defender a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Tem que ser defendida essa fé com toda a garra, com toda a convicção que o Espírito dá para nós. Deixar de perder tempo com coisas que não vale a pena. Os nossos, quem vai cuidar é o Senhor. É Deus que vai cuidar daquele que tu está orando faz tempo, meu irmão. Não te preocupa com ele, te preocupa em defender o evangelho do Senhor. Te levanta, te posiciona. Aleluia. É isso que Deus espera de cada um de nós, meu amado. Um posicionamento como indivíduos, como igreja, defendendo a obra do Senhor com garra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja, irmãos, começa a aparecer na vida deles características que hoje servem de exemplo para a nossa vida. Eles deixaram exemplo, como eu disse, deixaram um legado. E eu posso ver Atos 2:14. Pedro, quando se levanta, um homem, como disse lá no 4:13, era indouto. Ele não tinha estudo nenhum, irmãos. Pedro era um pescador. Ele se levanta no meio de uma multidão e defende a causa de Cristo. Eu vejo que o Espírito Santo deu para Pedro ousadia. E não só para Pedro, para todos aqueles que começaram essa igreja. Eles ficaram ousados. Quantas vezes, irmãos, nós nos acovardamos na defesa do evangelho de Cristo. Quantas vezes a gente pode falar e não fala porque acha que não precisa, acha que já foi falado, acha que a pessoa já sabe demais, e não nos levantamos em defesa. Temos que ter ousadia, defender essa causa com ousadia, como essa igreja. O que esse evangelho provocou, o que esse Jesus, que eles começaram a pregar, provocou também na vida dessa igreja? Salvação. Uma das características que essa igreja tinha, ousadia, salvação. No capítulo 2, verso 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No 4:4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 almas. Quem sabe, irmãos,
nós nos levantamos para ganhar essa quantidade de alma para o Senhor? Você duvida? Não duvide disso. Aquele que se posiciona, Deus capacita. Deus ainda é o mesmo que quer nos levantar, como Ele levantou o apóstolo Pedro, para ganhar milhares de almas, porque há milhares de almas a serem salvas. Como tinha muita gente naquela época, hoje tem muito mais. O mundo tem bilhões de pessoas a serem ganhas. E quem é essa responsabilidade, irmãos? De quem é? É da igreja de hoje. A igreja primitiva já fez o papel dela. Hoje é papel nosso. Vamos receber individualmente. Não é responsabilidade dos pastores, é nosso. Nós, como igreja do Senhor, é responsabilidade nossa ganhar essas almas para o Senhor. Ter na nossa vida as características que teve na igreja primitiva. O que eu vejo também nessa igreja: desapego. Atos capítulo 2, verso 45. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Irmãos, esse evangelho impactou, Jesus impactou tanto a vida desses homens, que eu vejo assim, que aconteceu na vida deles uma das coisas que é mais difícil de acontecer na nossa vida, é o desapegar. Desapegar nada mais é do que você abrir mão pela causa do Senhor. A gente tem dificuldade, irmãos, dificuldade de desapegar do material. A gente tem uma mentalidade consumista. A igreja está com a mentalidade do mundo. A gente tem dificuldade, se tem dois, a gente não vai vender um para dar para o outro, não vai. Fazer o que eles fizeram aqui não vai de jeito nenhum, irmã. A igreja hoje não tem essa característica. Eu não vou ser hipócrita chegar aqui dizendo que tem, mas não tem mesmo. São raríssimos, irmãos. Dizer que não tem ninguém é raro. A pessoa que simplesmente trabalha para se manter e o que ganha dá para a obra. É raro, isso não existe hoje. Eu vejo que foi o tempo. Vê como o tempo ele é contrário. Foi o tempo que eles achavam que eles iam ficar esperando Jesus. Eles não achavam que eles iam precisar daquilo porque Jesus ia voltar. Entendeu? E nós não. Jesus não voltou até agora, então, vou deixar para os meus filhos, vou deixar para os meus netos, vou acumular. Assim está a igreja de hoje, irmãos. Aleluia. Outra característica dessa igreja. No 2:46. E eles perseverando unânimes todos os dias no templo. Irmãos, essa igreja se reunia todo dia, eles tinham culto todo dia. Quantas pessoas têm dificuldade de vir no culto? Uma vez na semana vem porque acha que senão o pastor vai me... Antigamente a gente tinha culto terça, quinta, sábado e domingo na igreja que eu me criei, tá, irmãos? Era esses cultos por semana, ainda tinha culto de oração e círculo de oração. Era assim, irmãos. E foi diminuindo. Hoje nós estamos em 2 cultos. E muitos de nós temos dificuldade de vir os 2 cultos. E de vir um culto de oração num dia que tem. Outra característica dessa igreja, irmãos. No 3:6. Aleluia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
milagres. Outra característica da igreja. E o que é que eu aprendo com isso? Que os milagres, irmãos, eles são uma consequência da nossa comunhão com o Senhor. E essa igreja tinha essa característica. Havia milagres no meio da igreja. A gente vê pouco ainda, né? Eu quero ver mais, irmãos. Jesus é mais, não é mais? O que ele disse? Nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Eu quero mais. Não sei quanto a vocês, mas eu não estou contente. Eu quero mais. Outra característica dessa igreja, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos esses, eles tinham obedecido a uma ordem. Fica lá em Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 3 e 1. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. Atos 4 e 24. Irmãos, isso aqui nós vamos ler juntos. Eu convido vocês a ler juntos. Nós vamos ler essa oração que foi feita pela igreja primitiva. Eu acho lindo, irmãos. Eu acho lindo, eu acho tremendo. Vamos ler junto. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Por que bramam a gente, os povos, pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Imagina nós fazer uma oração nesse lugar e esse lugar balançar, irmãos. Aleluia! Uma característica da igreja primitiva. Oração. Nasceu debaixo de oração, continuou em oração. E os sacerdotes, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham reconhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus, mas eles estavam continuando estando com Jesus, continuamente em oração. Eles não deixaram Jesus, depois que Jesus subiu, eles continuaram a buscar a face do Senhor, continuamente. Aleluia! Aleluia! Irmãos, Atos, o livro de Atos, ele não termina, né? Ele não tem término. Atos significa agir, movimento. É o que a igreja de Deus tem que ter, se movimentar. Não se contentar em ter um culto frio, morno, ou não ter almas, ou não. Eu vou me movimentar, eu vou fazer alguma coisa para que isso aconteça. Aleluia!
como indivíduo, como igreja do Senhor, eu vou fazer, eu não vou esperar pelo pastor, eu não vou esperar pelas orações dos obreiros, eu não vou esperar, eu vou fazer, eu vou movimentar essa igreja. Eu vou continuar o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ver a minha igreja cheia, eu vou me movimentar, eu vou agir. Aleluia. Aleluia. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu conheço e vejo a glória de Jesus dentro da igreja, irmãos. Buscar a Deus, buscar a Cristo gera resultado na comunidade, individualmente para a minha vida e para toda a igreja. Gera resultado. Está entendendo, irmãos? Se nós queremos ver resultados, nós temos que nos movimentar, fazer com que o livro de Atos continue sendo escrito, porque ele não parou, ele não terminou, ele está sendo escrito por nós, igreja do Senhor. Aleluia. Você é esse agente, você é essa pessoa que Deus escolheu. Você foi escolhido, está entendendo, irmão? Você foi escolhido para estar aqui e movimentar o livro de Atos, fazer acontecer, fazer os milagres acontecer, fazer a salvação acontecer, ser ousado no Senhor, aleluia, se unir em amor, ter união, gostar de vir na igreja, amar o povo de Deus, amar os meus irmãos, saber que ele tem defeito, mas eu amo ele, aleluia, oh, aleluia. Essa era a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Colossenses, irmãos. Abra lá, Colossenses. Aleluia. Capítulo 2, o verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, do verso 9 em diante, irmãos. Perdão. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Aleluia. Colossenses 2 e 3 diz assim, irmãos, que em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Buscar a Deus, irmãos, nada mais é, buscar a Deus em oração, nada mais é do que garimpar um tesouro. Um tesouro, geralmente, que tem muito valor, ele é muito bem escondido, ele é muito bem guardado. Se for o caso de nós ir buscar um tesouro, nós temos que se esforçar muito para achar. Você não acha um tesouro ali na esquina, no meio da rua, dentro de casa, no lugar onde todo mundo vai ver, ele está escondido. O que Paulo quis dizer para nós? Requer esforço, vai atrás, busca, você encontra. Tem um tesouro de sabedoria e de ciência em Cristo Jesus. Está entendendo, meu irmão? Esforço. Há um tesouro para ser colocado nesse vaso de barro, que de vez em quando ele pega e quebra, faz novo. Por isso é barro, tem que ser moldado de novo, porque a gente acaba deixando ser rachado e sai a glória do Senhor de nós. Se nós estamos com defeito, com problema, Deus tem que consertar, porque senão a glória se vai embora, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55 e 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, ainda se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Você está entendendo? É hoje, não é amanhã. É hoje, o tempo é hoje. Hebreus fala de um dia que se chama hoje. Eu sempre falo isso me dá temor. É hoje, porque se hoje vai se acabar, meus irmãos.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. Ah, Deus Santo. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus tinha para a tua vida hoje. E para a minha. O que é que Jesus pede de nós? Vamos olhar mais para a igreja primitiva, irmãos. Vamos olhar mais para o exemplo dos nossos irmãos. Eles pagaram com a vida e nós hoje nem precisamos disso. Nós não precisamos pagar com a nossa vida. Precisamos abrir mão, desapegar, buscar mais. Que Deus quer fazer.